Entrou Sugihara. Bom, nós vamos tentar fazer duas apresentações hoje. Depois eu espero, eu também não sei se eu faço no mesmo, ou se eu dou uma cortada. Bom, vamos começar então. Vamos falar sobre as divindades do Japão. Então, esse é um tipo de exemplo que que são um grupo de, não sei nem quem são as pessoas, esse aqui é o exato, eu chamei de quê? Aqui, não está nenhum, não adianta nem procurar, não estou lembrado como é que é. Não é compêndios, não, é outra coisa, compilações. Então, um grupo que se chama de grupo, a pessoa faz umas compilações, e aqui está uma prova, né, de que como as compilações têm alguns defeitos, né? Então, eu vou falar para vocês tentando consertar esses defeitos, né? Segundo a minha visão, né, claro. Divindades do Japão. Tem uma hora que a gente vai querer falar desde o Deus Kanzeon Bosatsu até o Deus Izonome no Kami. Queremos depois falar sobre a deusa da misericórdia e seus 1000 braços, que é a Kawai-in, de 1000 braços. O Shitora no Konjin Kunitoko no Tachi no Mikoto, que é o Deus justo. Depois a deusa do sol, que é a Materasu Okami. E os ancestrais do povo japonês, que tem dois muito fortes, que são o Ebisu, que é o deus da boa sorte e da pesca, e o Daikoku, o deus da fortuna. Certo? Bom, então é esse que vai ser o nosso... Então vamos começar com as divindades. Falando sobre as divindades, vou fazer uma introdução que seria o seguinte. Neste livro serão apresentadas algumas divindades relacionadas ao Japão e, ao mesmo tempo, à doutrina messiânica. Para uma melhor compreensão a respeito, devemos saber o seguinte. Então, vamos falar em umas 3 coisas para vocês. O que é Miro, o que é Mikoto, o que é o Kami e o que é Kami. Bom, de trás para frente. Kami é um deus comum. O Kami trata-se do Deus Supremo. Aí nós temos, desde o Izonome no Okami, e nós temos Miroku, que não é o Okami, é o Mikami. Certo? É uma outra derivada, outra forma de falar, né? E como vai ter outras aqui. Por exemplo, Mikoto, então, tem 2 formas. A primeira corresponde ao ser humano mais elevado e normalmente coloca-se esse título após a morte. Já a segunda forma de Mikoto é colocada no ser humano que, em vida, tinha posição e é hierarquicamente superior à primeira forma. Um exemplo dessa última, né, é Susanoo no Mikoto, né? Então, quando Deus nasce sob a forma humana, também usa Mikoto. Bom, tem algumas aqui que a gente já conhece, mas já no próprio compêndio, né, compilação, você vê que eu faria uns concertos. Porque você falar que a divindade, né, Ushitora no Jin Kunitoko no Tachi no Mikoto, essa se fala mesmo, Kunitoko no Tachi no Mikoto, mas eu acho que algum dia tem que se consertar isso. Porque essa divindade, ele é o Kami. Ele é o Deus Supremo. Entendeu? Pode ser até chamar Mikami, mas não Mikoto.
Izonome no Okami está correto. Kanzeon Bosatsu também, que é uma coisa menor do que o Nyorai. Tá certo? Agora, Izanami, Izanagi e Izanami, eles são nome Koto. Agora, Amaterasu ou Okami, eu acho que não é. Deveria ser Amaterasu no Mikoto. Porque aí está levando em conta a situação cultural do Japão, é verdade, muito mais importante, mas isso não quer dizer. Se juntar com a doutrina messiânica, como foi falado aqui em cima, não deveria ser assim, não. Bom, aí tem uma hora que ele fala das... Está dizendo assim, a nota com exceção das explicações das divindades Daikoku e Ebisu, aquelas duas que eu falei, todas as demais foram extraídas na sua quase totalidade dos ensinamentos do Meixo-sama, esse Meixo-sama, né? Bom, eu vou tentar mostrar aqui, não sei se vai dar muito certo. O Kunitoko no Tachi no Mikoto, nessa demonstração aqui, eu acho que eu botei uma ordem mais correta. O primeiro não é você falar, ele foi botado aqui o primeiro Kanzeon Bosatsu, eu acho que não. O primeiro é Kunitoko no Tachi no Mikoto. Né? É essa divindade aqui, vamos ver se eu consigo... Não. Esse aqui vai ser bravo. Peraí. Qual é? Qual que você quer mostrar? Esse. Essa. Peraí. É que a gente não tem. Essa aí. Essa daqui. Essa aqui. Essa aqui. Você está com o dedo em cima, tá vendo? É. Com o dedo aí. Essa é quando tocou no Tatina no Cotô. Não dá para ver direito. Não dá para ver, né? Então, a pena. Então, eu diria o seguinte: vocês podem olhar que está isso aí a gente pode no mostrar livro assim. das divindades do... Não, a gente pode mostrar, não? E... Bom, mas assim, a resolução fica ruim, né? Então eu vou passar essa parte. Vamos entrar então. Deus Kanzeon Bosatsu. Referi-me anteriormente à afinidade de Kanzeon sobre vários aspectos. Como já afirmei, a razão pela qual ele, quem é esse ele? Eles não dizem isso aqui. Eu vou falar para vocês. Ele Izonome Okami. Então, referi-me anteriormente à afinidade de Kanzeon sobre vários aspectos. Como já afirmei, a razão pela qual Izonome Okami se tornou Kanzeon Bosatsu. Aí fica claro. Foi, sem dúvida, a violência e a pressão do deus Susanoo no Mikoto. Aí imagina assim, mas como ficou o trono do imperador? Que imperador é esse? Amaterasu. Diz assim, mas como ficou o trono do imperador depois da partida do deus Izonome Okami? O imperador Amaterasu, irmão mais novo de Izonome Okami, então você vê que tem primeiro Izonome Okami, depois vem Amaterasu no Mikami, ou Okami. Infelizmente, sem qualquer motivo, esse irmão mais novo veio a falecer repentinamente. Assim, sem alternativa, a imperatriz Amaterasu, a mulher do irmão de Izonome Okami, foi indicada para ocupar o trono. É por esse motivo que ainda hoje o deus Amaterasu Okami, apesar de ser deus do sol, é venerado como deusa. Está claro? Como já me reportei antes, Susanoo no Mikoto, esse é o terceiro irmão. Primeiro Izonome Okami, o primogênito. Segundo, Amaterasu, que morreu. A imperatriz, que era a divindade do sol. Terceiro, o Susanoo no Mikoto. Susanoo no Mikoto ambicionava usurpar o poder e governar o Japão. Todavia, pela sua excessiva... Porque tem que saber que ele era o deus, era o pai, né? O Izanagi Mikoto foi o que gerou esses 5 deuses. Porque tem mais outras duas lá, depois desses 3, são 2 mulheres.
Então, ele deu para governar o Japão Zonomê no Kami. A Coreia seria o Susanoo no Mikoto. Bom, vocês vão ver uma historinha aí. O poder, ele ambicionava usurpar o poder do irmão, que era governar o Japão. Todavia, pela sua excessiva precipitação, não escolheu os meios para alcançar seus objetivos e implantou uma política de força. Em consequência, o povo ficou numa situação caótica, chegando a uma situação de total ingovernabilidade. Isso desagradou ao Deus, que é o pai de Izanagi no Mikoto, pai de Susanoo no Mikoto, e a repreensão que este recebeu foi inevitável. O comportamento de Susanoo no Mikoto deveu-se igualmente ao fato de ser ele um deus da linhagem coreana. Como posteriormente ele não se arrependeu, continuando com o mesmo comportamento, sem alternativa, foi decidido que seria expulso do Japão. No Kojiki, registro de história antiga do Japão, conta o seguinte, vamos lá, o que é que conta? Devido ao seu mau comportamento e à sua desastrosa administração, o deus Susanoo no Mikoto foi repreendido pelo deus Izanagi no Mikoto e mandado para o mundo espiritual. Veja bem, isso aqui tudo está se passando na Terra, no mundo material. Então, Izanagi no Mikoto, o pai mandou ele para o mundo espiritual. Como sua mãe, que é Izanami, já estava lá, já se encontrava lá, ele, Susanoo no Mikoto, planejou ficar com ela em reclusão até ser perdoado. Agora, antes de partir para o mundo espiritual, ele foi ao céu despedir-se de sua irmã mais velha, a deusa Amaterasu Okami. O Kojiki fala assim, quer ver? O deus Susanoo no Mikoto, fazendo estremecer as montanhas e rios, tentou subir ao céu. Ao saber disso, a deusa Amaterasu Okami ficou deveras assustada, desconfiada que seu irmão mais novo, né, que aí esse trecho aqui não está bom, não é irmão mais novo, é o cunhado, tá certo? Vinha para atacá-la. Quando Susanoo, chegou ao céu e se encontrou com a irmã, sentiu algo de anormal no comportamento dela. Disse-lhe então, parece que você, minha irmã, está suspeitando de mim, mas não tenho nenhum pensamento vil, sou inocente e vou lhe apresentar uma prova. Assim dizendo, desembainhou a espada e mergulhou na água do poço Manai, lembra? Que é o equivalente ao Lago Biu, né? E nesse momento nasceram 3 deusas, e também o Amaterasu, o Okami, retrucou. Eu também vou lhe mostrar a pureza do meu sentimento. Dizendo isso, tirou o colar pendurado ao peito, sacudiu igualmente a água e nasceram 5 deuses masculinos. Essa história eu já andei falando por aí. Naturalmente, Meixão fala, isso é uma metáfora. Na realidade, Susanoo no Mikoto chamou suas 3 filhas e Amaterasu Okami seus 5 vassalos. Os dois, tendo 5 homens e 3 mulheres como testemunhas, tentaram firmar um compromisso. Esse compromisso tinha como ponto de referência, no mundo material, o Lago Biu. Né? Bom, a parte leste ficaria sob o domínio da deusa Amaterasu e a parte oeste sob o domínio do deus Susanoo. Foi firmado assim um compromisso que, nos termos atuais, seria um tratado de paz. Esse compromisso é conhecido pelo nome de Compromisso de Asuga. Ainda hoje existe uma vila chamada Yasuga, à margem direita do Lago Biu, o que me leva a crer que o compromisso foi firmado nesse local. Durante um curto período, houve um momento de tranquilidade. Contudo, o deus Susanoo, como sempre, não conseguiu manter-se em reclusão e, por esse motivo, teve sua expulsão consumada. Bom, aí ele conta uma história, né, que diz assim, havia 5 irmãos de sexo masculino e feminino, nascidos dos deuses Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto. Aí, o que eu já contei lá, é isso aqui que ele está falando. Ele só cita, inclusive, as 2 mulheres. Né? É muito complicado, que é Ha, Ri, Me, Gime. E a outra é Hatsuwaku, Haki, Hime.
Falar esses nomes é muito enrolado. Claro. O deus Anagi no Mikoto fez primeiro Izanome Tenno governar o Japão. Depois deu a incumbência ao imperador Amaterasu Tenno e a seguir a esposa deste, a imperatriz Amaterasu. Porque, no fundo, eu acho que é melhor contar a história, porque isso aqui, no fundo, é o seguinte, quer dizer, quando ele foi, a Susanoo foi da Coreia para invadir o Japão, como Izanome no Kami era da ascendência do povo Yamato, não era de briga, não queria briga, não queria nada. Né? Então ele disse, tudo bem, quer ficar, fica. Então eu vou embora daqui. E aí o irmão mais novo assumiu o Japão. Mas ele faleceu. E aí a esposa dele, que é a Amaterasu Mikami, resolveu toda essa história de enfrentar o Susanoo. Né? E aí vem uma história que eu acho que eu não consigo entender essa história, porque eu não sei quem é nessa história alguma pessoa que seja importante, tal de Taru. Porque assim, a esposa do Sanao, né? Sanao vivia em briga e tal, então ela ficava lá muito triste e tal. Aí se apareceu esse Taru que veio do Japão por meio assim de uma embarcação perdida pela tempestade e tal, chegou ele lá e achavam que ele era meio bonito, não sei o que e tal. Então eu sei que essa princesa se apaixonou por ele, mas o povo ficou de eita ferro, cadê o maridão aí, está sendo perdido. Aí ela pega e deu umas joias para ele e partiu, mandou ele partir, né, com muita tristeza e tal. E essa Otohime, que é o nome dela, no fundo, tem uma hora que ele fala aqui, que tem a ver, o termo Kanzeon significa contemplar o mundo de Otohime. Não dá para fechar a cabeça, porque nessa altura, está lá na Coreia, isso é na Coreia. Aí quando o Izanome no Kami, ele vem caminhando pela China e bate na Índia, ele ganha o nome de Kanjizai Bosatsu, que é uma coisa menor, que é o Kanzeon Bosatsu, lembra? É uma coisa menor do que o Nyorai. Então, mais lá, e aí veio vários, depois mais tarde veio vários deuses de lá, do Japão para cá, inclusive as irmãs dele. E aí o que acontece? Ele vai e ensina, ele começa a ensinar, no ato dele ensinar na Índia, ele acaba se tornando o Buda, o primeiro Buda. O Buda fundador é exatamente, se for para essa linha, seria o Izanome no Kami, que passou pela China, foi para a Índia como Kanjizai Bosatsu, e lá ele se tornou o Buda fundador. Depois ele acabou dando uma palestra, inclusive, para esse que é chamado somente de Buda, acho que é o Sakyamuni, né? E que ele lá não se chamava Sakyamuni, naquela ocasião se chamava outra coisa, quer dizer, tá certo? E, bom, é mais ou menos essa história, né? Mas lá pelas tantas, o Izanome no Kami, quer dizer, lá Kanjizai Bosatsu, que foi o Buda fundador, ele sentiu vontade de voltar para o Japão. E ele estava retornando pela China, pela China, e lá teve muita assim, atividade para ele fazer e tal. E ele lá se tornou o Kanzeon Bosatsu. E depois, mais tarde, por essa afinidade de palavras, ele se tornou o Kanon, né, chamado de Kanon, tá certo? Mas morreu lá. Bom, então, tem uma figura que é uma figura misteriosa, que a pessoa quase é difícil saber, que é o Izanome no Kami. Porque esse Izanome no Kami, no fundo, ele é o Kunitoko no Tachi no Mikoto. Kunitoko no Tachi no Mikoto, que era o deusão
da Era do Dia, né? Governava ali no final da Era do Dia, quando as pessoas eram deuses, como ele era muito justo, muito assim e tal, e o pessoal se rebelou contra ele, e aí pegaram ele, torturaram, mataram, né? E ele foi parar para o mundo espiritual como Emadaio. Mas, ao mesmo tempo, mais tarde, quer dizer, ele foi bater no Lago Bill como o dragão dourado. Certo? Então, quando você pensar em Deus, você tem que tomar cuidado, porque é um pouco diferente da gente. A gente aqui no mundo material, você pode morar numa determinada casa, num estado, mas você pode ter um lugar de férias para você, sei lá, um local para você ter um sítio, sei lá o quê. Quer dizer, então você pode, nesse sítio, ser conhecido como uma coisa, no local da sua residência, você pode ser chamado pela sua profissão, lá no outro lugar não é nada disso, você lá fica andando a cavalo, sei lá o quê. Aí você pode ser um desportista, um negócio desse qualquer, quer dizer. Então você muda de identidade, mas você é a mesma pessoa. E no mundo espiritual, esses deuses assim, tem a capacidade de se multiplicar muito. Então, para você entender essas coisas, senão você fica perdido. Você fica assim, você foi para lá e foi para cá? Foi para lá e foi para cá, cara. Pode se dividir em muitos, né? Principalmente que nós estamos falando de Deus Supremo. Nós estamos falando de Kunito Okonotatino Mikoto, estamos falando de Izonomê. São tudo a mesma manifestação. Emadaio, Dragão Dourado, cada um quer dizer, com um perfil, tá certo? Quando ele foi para Kanzeon Bosatsu, era outro perfil, mas de um nível se colocando pelos olhos das pessoas, pela demonstração do seu poder, as pessoas reconhecem que ele não tinha um poder tão alto, entendeu? Mas isso não quer dizer nada, não. Os deuses, às vezes, muita gente está andando por aí, e você não reconhece, nem sabe que esse camarada é um cara poderoso. Mas ele não expressa sua força. Então você nunca vai entender que foi uma passagem aqui na Terra por uma divindade forte. E, no entanto, nada. Né? Está entendendo como é que é isso? Assim, tem muito misterioso, tem muita gente que vê a Terra, faz as coisinhas ali, não tem expressão nenhuma, ninguém valoriza nada, não é reconhecido, entendeu como é que é? Mas ali ele vem com uma missão, ele vai ali, faz alguma coisinha, ou então, com as 5 pessoas bem encaminhadas, ele encaminha aquelas 5 pessoas. Pronto, é o porte dele, quer dizer, certo? Ele faz aquilo ali. O próprio Mestre Sama, ele veio com 72 anos, faleceu, morreu, pronto, acabou. Teve que tomar muito remédio, teve que fazer muita coisa, tentar com a saúde, para fazer isso tudo, para mostrar o lado humano da pessoa, tal, mas também se arrebenta, né? Tá certo? Bom, tem muita história aqui. Tem uma hora que ele fala, eu fico assim, eu fico registrando, quer ver? Temos de considerar agora o aspecto Kanzeon Bosatsu. Seu ponto mais característico está nos cabelos retos, brilhantes e totalmente negros, que são um atributo próprio dos japoneses. Sim, é o Izonomia no Kami. Né? Que mais tarde vai ser Meixo Sama. Entendeu como é que é? Isso da mesma coisa. Meixo Sama, Izonomia no Kami, Kunito Okonotachi no Mikoto, é tudo a mesma coisa. Né? E ele fala assim, contrastando com ele, aí eu vou assim, Sakamuni Amida, que aí já vai ganhar, os cabelos vão ser garapinha, ruiva, tal, que atestam que eles são budas, hindus da Índia, né? Mas quando está falando isso, ele está já mencionando os 3 Miroku Sanei, Kanon, Buda e Cristo. Que a vida é isso. Né? Se você olhar aqui com mais calma, você vai ver que vai se manifestar dessa forma. Eu estou aqui passando, estou com medo de estar fazendo uma confusãozinha, mas tudo bem.
que ainda tem outro nome também, em sânscrito. Esse também é brabo para falar. Em sânscrito, lá na Índia, o Kanjisai Bosatsu, o Kanzeon Bosatsu, como você quiser, corresponde ao nome em sânscrito que é Avalokitesvara. Avalokitesvara, esse aí é a mesma coisa, certo? Então, se for na Índia e alguém fala isso, pode crer que é o mesmo, tá certo? Bom, e aí a gente acaba indo para o... Tem uma coisa que essa deusa da misericórdia e seus 1000 braços, não sei se vocês assistiram, que é a Cao Yin, 1000 braços. Teve um coreógrafo chamado, um chinês, né, chamado Zhang Jikang. Ele mostrou assim, pelo menos eu vi no YouTube, aparentemente uma mulher, por trás dela tem vários braços, né? Você lembra? Uhum. Mostrando assim essa Canon, como se fosse a expressão da Canon de 1000 braços, né? Foi interessante isso. Esse Deus justo, que é o Kunito no Tati, né, no Mikoto, nasceu com um ser humano e tal, né? Bom, e aí, o que a gente pode falar mais assim, que depois de 500 anos, o Emadai voltou ao mundo material como Canon. Eu estou lembrando como é que foi, quer dizer, porque assim, esse negócio de Kunito no Tati no Mikoto é lá no final da Era do Dia, mas entrando na Era da Noite, né, lá eles aprisionaram, virou Emadai, mas depois, 500 anos depois, que aí já estava vivendo o Buda, né, ele voltou ao mundo material como Canon, né? E no fim da Era do Dia, essa divindade era tão calorosa, tal, isso eu já falei. Aquilo já falei um dia desse, acho que falei, não sei, não estou lembrando assim, mas acho que sim, que foi a primeira manifestação de Kunito no Tati no Mikoto. Ele ficou encoberto por Izanagi no Mikoto, Izanagi não, estou falando sempre Izanagi, que memória, está aqui, talvez. Isonomia. Então, a primeira manifestação foi lá, mas tudo encoberto. Ele veio se manifestar mesmo, foi quando ele pegou a Nau Neguti. Lembra que eu falei isso? Foi em 1892. 10 anos, o Vishnu tinha 10 anos nessa altura. Ela recebendo, ela era uma pessoa simples, recebeu aquilo, e ele botou um vozeirão em cima dela, anunciando isso, né? Dizendo assim, claramente, que a pessoa tinha que, com uma linguagem do tipo assim, vai ser governado pelo Pinheiro, tal, e acabou, no fundo, ele se expressando o que ia acontecer no mundo, e ela falando, ficando quase que louca. Então, no fundo, ela acabou, ela entrou em cana, levaram ela pensando que ela estava louca, né? Ficou 20 ou 30 dias lá na cadeia, mas mesmo assim teve início a religião Omoto. Então, está entendendo só? Isso tudo, se eu fosse falar tudo isso aí é Meixo-sama, olha só. Daikuni tocou no Tati no Mikoto, foi para Emadai, no mundo material, porque o pessoal botou ele lá, foi para Dragão Dourado, e foi indo. Aí na primeira materialização, foi coberto o Zonobe no Kami, Kanzeon Bosatsu, essa história toda, Kanon, uma história budista, né? Misturou, porque ele foi para a Índia, então é tudo Buda, e tem também a parte lá no Japão. Quando ele vem para 1892, que enfia-se ali dentro, você vê, o que é que Meixo-sama foi? Quando que Meixo-sama foi?
Isso não é a palavra. O único Mokichi Okada foi beber na fonte. Ele foi para o Omoto. Então, o que você está... Ele foi aprender na Omoto como que seria... Essas palavras chatas de falar. Como que seria Meishu Sama, porque o Kunitoko no Tachi no Mikoto enfiou-se lá dentro da fundadora da Omoto. Então, o Mokichi Okada já estava aprendendo com o Meishu Sama. Entendeu? Fica às vezes complicado, porque você tem que ver se esse meu todo é a mesma coisa. Então, a gente tem que falar assim, ao espírito, sei lá. Porque no fundo, tudo isso aí é o espírito de Kunitoko no Tachi no Mikoto, que é o primeiro. Tá certo? Até que brincando com uma pessoa, eu falei isso, até com o reverendo, ele ficou meio desconfiado. Assim, a gente tinha que, em vez de estar adorando o Meishu Sama, a gente tinha que adorar o Kunitoko no Tachi no Mikoto. Entendeu? Mas a pessoa não lê, não sabe o que eu estou falando. Bom, aí ele, tudo bem. Aí começou, ele aprendeu lá, e aí ele começou, entrando na Omoto, ele entrou pelo shintoísmo, o Omoto é shintoísta, e aí começou a aparecer, e os outros estavam vendo, o pessoal vidente estava vendo, pô, o que Kanon tem a ver contigo? Aí começou a entrar Kanzeon Bosatsu, começou, entendeu? Miroku San-e, porque esse Miroku San-e, quando ele fala as três coisas, fala Buda, não sei o que, mas Buda era ele. Quando fala Cristo, Cristo era ele. Quando fala Kanon, Kanon era ele, entendeu? É o Miroku San-e, uma reunião dos três que são ele. Então, quando o Meishu Sama, o que foi? Foi ganhando esses estágios todos, essas manifestações toda divina, com mais força, com menos força, ele foi ganhando aos poucos com menos força. Primeiro que ele ganhou foi o Kanzeon Bosatsu. Depois foi Nyorai. Né? Por quê? Que já começou a ganhar Kanon de 1000 braços. Aí foi ganhando, aí foi chegando até o Shinmiroku. Né? Depois, finalmente, se instaurou nele, realmente, aquele Deus exército. Depois começou a instaurar nele, realmente, com o Nitoko no Tachi no Mikoto. É claro, isso aí. Eu preferi me abandonar esse negócio aqui para ficar explicando da minha maneira, que tem muita coisa. Aqui fala coisas interessantes, do tipo assim, o Meishu Sama escreveu Coração Matsunorito, remonta a uma época anterior a Jimmu, que é o primeiro imperador do Japão. O primeiro imperador do Japão. Foi escrita por um deus da linhagem de Amaterasu Omikami. Quem era? Quem é esse aí? É o próprio Meishu Sama. É o que eu chamo Meishu Sama. É o Zonome no Kami. Entendeu? Naquela época tinha o nome disso aí, né? Adorado pelo clã Yamato, por isso suas palavras possuem um espírito muito elevado, uma ação intensa, tendo o poder de purificar o céu e a terra. Aí, se a Amaterasu Omikami é lá considerada como aquela divindade maior do Japão, não sei o quê, tudo bem, é pela própria ignorância, entendeu? Não tem assim grandes méritos nessa situação, não. Não é que ela não seja de força, mas não é essa força toda que o pessoal imagina. Né? E aí conta, às vezes, aí tem várias maneiras das pessoas contarem, de ver, ou no Kojiki ou não. Não é? A Amaterasu Omikami, como é que ela foi captada? Né? Como ela era a deusa do sol, então ela resolveu se esconder, então ficou uma escuridão desgraçada. Então o pessoal começou... se fechou dentro de uma caverna e o pessoal começou, como é que vamos tirar ela da caverna para a gente ganhar luz? Né? Mas tudo é mitologia para explicar alguma coisa, tá entendendo? Então ela fala, o pessoal se reúne, aí tem muito umas cenas muito grotescas lá, tal, de maneira que começaram a rir. Aí a deusa Materaço, curiosa da situação, quando ela saiu, jogaram um espelho, então ela começou a ver que tinha um foco de luz muito grande, que não era só ela que tinha um foco. E aí já fecharam a porta da caverna, ela não pôde mais entrar, entendeu? Tem toda uma história desse tipo, tem várias histórias. Esse é o problema, é o seguinte, tem várias histórias. Pô, tem a história dos Anami, porque isso aí deu um ensejo sempre eu me esqueço, é uma tragédia grega, que eu mesmo fiz, como é que era?
Tragédia grega. Eu representei peça, fiz um personagem dessa tragédia grega, que é a mesma coisa, quer dizer, mas eu fiz até adaptação para o Nordeste. Escrevendo, eu fiz para adaptação no Nordeste. Porque a ideia é assim, a ideia é que quando o Izanami faleceu, né? Porque ela foi dar luz ao Deus do Fogo, Izanami morre. Izanagi, então, após cortar o Deus do Fogo em 5 pedaços, vai encontrá-la no inferno. Após cortar esse Deus do Fogo em 5 pedaços e vai para o inferno. Izanami sente-se ofendida por ter sido seguido e ordena aos deuses que o persigam, mas ele escapa. O próprio marido, ela ficou achando que a beleza dela foi embora, né? Ficar próximo. Assim, ao parar, Izanagi lava o seu olho esquerdo, nascendo quem? Amaterasu, a deusa do sol. E quando lava o seu olho direito, nasce a deusa da lua. Porque nessa altura, tinha que falar mais coisas, o Susanoo, o seu aspecto feminino, é a deusa da lua. Né? Então, lavar o olho, ele quer dizer o seguinte, é verter lágrimas pela tristeza da perda definitiva da amante, da mulher, da esposa, que é Izanami, entendeu? Então, e tem falam outras coisas também, que aí diz assim, por que Izanami acabou morrendo? Porque ela achou que o sentido devia de ser o sentido, virou o sentido anti-horário. Né? E para as coisas caminharem no sentido anti-horário, o mundo não foi bem. Então, ela havia falhado nisso, então o Izanagi não botou o mundo no sentido contrário, quer dizer, o sentido horário, né? E hoje, para você fazer as coisas, o sentido do Jorei é no sentido horário, como o Izanagi não me contou, né? Bom, tem todas umas histórias assim, tem essa também do Ebisu, o deus da boa sorte, o deus da boa sorte da pesca, o deus da fortuna, né? Bom, deixa eu ver ali. Mas eu acho que eu vou. O site Tempo da Luz, tem muita coisa. Acho que eu posso parar por aqui, porque eu quero dar mais um ensinamento aí. Entendeu? Você está escutando o barulho da folha? Estou passando as coisas. Bom, olha só. O que eu faço? Eu vou cortar. Dá uma espiada em quem está primeiro. Ó, Pedro Luiz, Sônia Pinto. Sônia Pinto está lá em Portugal. Está em Portugal. Laudelina, João Carlos, Nilma, Fernando Coelho. Esse mais para baixo. Sugihara. Quando eu não vejo que é desligado, vai se perder. Edivaldo, Altino Santos, Rosângela Andrade, Eliana Carneiro, Marilda. Olha só, vocês podem fazer um favor, porque isso vai me ajudar, vai ajudar o camarada que faz editor, tá certo? A edição. Eu até da outra vez botei uma roupa diferente e tal. Então o que eu vou fazer é o seguinte, para ajudar ele, eu vou parar esse vídeo, vocês não vão embora. Vai demorar vocês têm que entrar de novo. Talvez vai demorar uns 2, 3 minutos. Eu vou botar isso aqui para dar uma diferença, entendeu? Como é que é? Para ajudá-lo o sujeito. Tá bom? Então até. Guarda aí, 2, 3 minutos.